Olá pessoal, meu nome é Anne Bronze, sou professora do Departamento de Matemática da Unicamp e faço parte da organização da OMU. Vou resolver a questão 1 do nível beta. Então eu vou começar lendo a questão e depois eu parto para a solução. A questão diz o seguinte: diversos matemáticos e epidemiologistas estão trabalhando para criar modelos capazes de prever o crescimento da pandemia do Covid-19 com maior precisão, utilizando dados disponíveis. No entanto, existe um modelo matemático simples que é capaz de fornecer informações sobre o crescimento de uma pandemia, como a da Covid-19, em seu estágio inicial com boa precisão. Então, no item A é pedido o seguinte: suponha que o número de pessoas infectadas pela Covid-19 no enésimo dia seja IN, e que o número médio de pessoas que alguém que está infectado entra em contato por dia seja C. Então, número médio de pessoas, C. E que a probabilidade de alguém que foi exposto ao Covid-19 tende a se infectar seja P. Então, probabilidade de se infectar, P. E aí é pedido, então, que vocês deduzam uma fórmula para o número de infectados no enésimo dia em termos das quantidades C, P e I1. Bom, no item B são dados valores de I1, C e P e é solicitado o cálculo do número de infectados no 25º dia e no 50º dia. Então é só aplicar a fórmula do item A. E no item C é dito o seguinte: as medidas de isolamento social diminuem o valor de C, ou seja, o número médio de pessoas que alguém que está infectado entra em contato por dia. E o hábito de lavar bem as mãos diminui o valor de P, ou seja, a probabilidade de alguém ser infectado. Supondo que a partir do 26º dia os valores de C e P mudam, eles reduzem por causa do isolamento social e do hábito de lavar bem as mãos, eles reduzem, e aí é pedido então para que vocês calculem o número de infectados no 50º dia e para que compare isso com o que foi obtido no item B. Ok, então vamos para a solução. Para resolver o item A, vamos usar o seguinte raciocínio. Então, no primeiro dia, nós temos I1 pessoas infectadas. Quantas pessoas infectadas teremos no segundo dia? Bom, no segundo dia, nós teremos a quantidade de pessoas que estavam infectadas no dia anterior, mais a quantidade de pessoas que se infectaram neste dia, que é dado através do seguinte cálculo: o número de pessoas que estavam infectadas no dia anterior, vezes o número médio de pessoas que as pessoas infectadas entraram em contato, vezes a probabilidade de uma pessoa se infectar com o vírus. Portanto, vai ser I1 vezes C vezes P. Colocando o I1 em evidência, nós obtemos que I2 é igual a 1 mais C vezes P vezes I1. Ótimo. Mas esse mesmo raciocínio vale se eu olhar no enésimo dia. Então, no dia anterior, no dia N-1, eu tinha uma quantidade IN-1 de pessoas infectadas. Com isso, eu terei no enésimo dia o número de pessoas infectadas no dia anterior, que é IN-1, mais o número de novas infecções, que será dado pelo seguinte: o número de pessoas infectadas vezes o número médio de pessoas que pessoas infectadas entram em contato, vezes a probabilidade de uma pessoa se infectar. Portanto, IN, colocando IN-1 em evidência, vai ser igual a 1 mais C vezes P, IN-1. Bom, vamos utilizar esta fórmula para obter uma fórmula que dependa apenas de CP e I1. Vamos partir da fórmula que acabamos de demonstrar. IN é igual a 1 mais C vezes P vezes IN-1. Bom, mas aplicando essa mesma fórmula para IN-1, nós iremos obter que IN-1 é igual a 1 mais C vezes P vezes IN menos 2.
Ou seja, multiplicando os dois primeiros termos, teremos 1 vezes C vezes P ao quadrado vezes IN menos 2. E agora, se eu escrever o IN menos 2 em termos do IN menos 3, o que aparecerá é um novo termo de 1 mais C vezes P, e, portanto, eu vou ficar com 1 mais C vezes P ao cubo vezes IN menos 3. E aqui a gente já consegue enxergar a regra, que se eu fizer isso inúmeras vezes, chegaremos a 1 mais C vezes P M vezes IN menos M. E para que N menos M seja igual a 1, que é onde queremos chegar, basta tomar M como sendo N menos 1. Logo, teremos o seguinte. Teremos que IN é igual a 1 mais C vezes P elevado à potência, que seria o M, nesse caso, N menos 1, e N menos N menos 1. Ou seja, a fórmula que temos de número de infectados no enésimo dia em termos das quantidades CP e I1 é dado pelo seguinte: 1 mais C vezes P elevado a N menos 1 vezes I1. E essa é a resposta do item A. Ok? Bom, no item B, basta substituir os valores que são dados na questão, que no caso é C igual a 4, P igual a 0,085 e N igual a 25 e 50. Então, basta utilizar a fórmula para obter que o I25 é 1 mais 4 vezes 0,085 elevado à potência 24 vezes o I1, que nesse caso o I1 foi dado como 1, e obter, arredondando o número para ter um número inteiro, isso é igual a 1123, enquanto que o I50, que vai ser 1 vezes 4 vezes 0,085 elevado a 49 vezes 1, fazendo esse cálculo e arredondando para o número inteiro, isso dará 1.690.966. Finalmente, no item C, é dito o seguinte, que a partir do 26º dia, então a partir do 26º dia, os dados do número médio de pessoas que infectados entram em contato muda e reduz para 2, de 4 passa para 2, e a probabilidade de uma pessoa se infectar passa de 0,085 para 0,068. E aí é pedido então para calcular qual será o valor do número de infectados no 50º dia, ok? Bom, nós vamos usar a fórmula aqui. IN é igual a 1 mais C vezes P elevado a N menos M vezes IN. Nós sabemos o número de infectados no 25º dia, porque calculamos no item anterior. Isso é igual a 1.123. E nós sabemos que, a partir do 26º dia, os valores de C e P são dados por isso. Então, teremos que o número de pessoas infectadas no dia de número 50 será 1 mais C vezes P, ou seja, 2 vezes 0,068, elevado a N, que é 50, menos N, que é 25, e 25. E temos todos esses dados. Fazendo a conta, obtemos que, com isolamento social e com um maior cuidado com a higiene pessoal, o número de infectados no 50º dia
será de 27.216 pessoas. Esse é o número de infectados. E agora, por fim, vamos fazer uma comparação entre o item C e o item B. Deixa eu recordar os números aqui. Então, quando tínhamos C igual a 4 e P igual a 0,085, cujo produto é igual a 0,34, neste caso, o número de pessoas infectadas no dia de número 50 seria 1.690.966 pessoas. Já com o isolamento social e uma melhor higienização, reduzindo o número médio de pessoas que uma pessoa infectada entra em contato para 2, e a probabilidade de uma pessoa se infectar para 0,068, cujo produto nos dá como resultado o valor 0,136. Neste caso, no 50º dia, teríamos 27.216 pessoas infectadas. Vamos ver agora, vamos analisar que a redução de 0,34 para 0,136 nos levou a uma redução de número de infectados de 1.690.966 para 27.216. Vamos ver o quanto que essas coisas representam. A redução desse produto C vezes P foi de 60%. Enquanto que a redução do número de casos foi de 98%. Com isso, nós vemos que essa redução de 60% do produto C vezes P, em apenas 25 dias, representou uma redução de 98% do número de possíveis infectados. Isso é algo que é levado em consideração ao formular políticas para enfrentamento desta pandemia, e isso certamente está sendo utilizado. Quais são as restrições desse modelo que nós deduzimos aqui nesse exercício? Um defeito desse modelo é que, depois que uma pessoa for infectada, a probabilidade dela ser infectada novamente acredita-se ser muito mais baixa. Na verdade, não se sabe ainda se a pessoa pode ser infectada novamente ou não, isso é algo que está sob análise. No entanto, pessoas que foram infectadas, elas conseguem transmitir o vírus com muito mais eficiência nas 2 primeiras semanas. Depois disso, é muito mais difícil. Então, esses 2 fatos não são levados em consideração neste modelo, certo? Por isso que ele é um modelo que nos diz... Ele nos dá mais um sentimento do tipo de crescimento ou o quão perigoso é uma pandemia como esta, principalmente no início da pandemia. Porque depois a coisa, em algum momento, se estabiliza, porque as pessoas estão, a maioria, infectadas e já não estão infectando tanto quanto no início da pandemia. Mas, de qualquer forma, ela nos dá a dimensão de quão grande e quão perigosa é uma pandemia como a da Covid-19. Por isso, fiquem em casa, isso vai passar, e espero que vocês tenham gostado do vídeo, que estejam participando e continuem participando da OMU, e espero vê-los em breve. Muito obrigada e um abraço.